E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu queria trazer aqui para vocês um vídeo explicando um pouco sobre como utilizar alguns recursos no sensor de pressão digital do seu Moto G4 Plus. No caso, esse aparelho aqui, ele conta então com um sensor de pressão digital que ele pode ser utilizado para desbloquear a tela sem você ter que utilizar senha, né? Você vai colocar uma senha só de secundária, mas colocou o seu dedo e desbloqueia a tela. Bem, como o Moto G4 Plus ele roda com Android quase puro, né? Ele não roda com modificações do Android, ele não tem muitas funções. Então, no sensor de pressão digital, você pode instalar então um aplicativo alternativo, então não é de fábrica. Você instala esse aplicativo que vai estar na descrição do load, do XDA, então ele chama Fingerprint Kick Action. Bem, você vai então autorizar aquela parte, né, de fonte desconhecida no segurança, configurar, segurança, e aqui no caso das fontes conhecidas, e você instala baixa o aplicativo e instala. Ele talvez peça para você autorizar a permissão de acessibilidade, você autoriza normal. E aqui no caso você vai ativar essa primeira opção, Enable Fingerprint, e ativa o resto. No caso, as funções estão aqui nesse Kick Action. Então quando eu posso selecionar qualquer função nele, e quando eu tocar no sensor de pressão digital, então ele vai realizar alguma função. Como por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu toco no sensor de pressão digital, então eu coloquei aqui no caso a função Home, e ele vai voltar. Então eu estou tocando aqui no caso o sensor de pressão digital, e ele está voltando. Eu posso colocar outras funções também nele, que no caso nem todos eles vão funcionar sem root. Como por exemplo aqui, tem o Go Home, eu posso colocar para voltar. Então por exemplo, eu vou entrar aqui no localização, eu clico aqui no botão Home e ele está voltando as páginas. Então eu tenho algumas funções nesse aplicativo. Ele não é 100%, às vezes pode dar algum erro, já que o celular ele não vem com isso de fábrica, né? É uma modificação. Então eu tenho algumas funções aqui que eu vou mostrar para vocês, não todas, mas só vou dizer que no caso, por exemplo, aqui no dormir, é uma função que o Moto Z já tem de fábrica. Quando você toca no botão no Home, ele vai voltar, ele vai desligar a tela. Então você pode ligar o celular desbloqueando a tela com sensor e pode bloquear a tela com sensor. Que no caso, nessa função aqui eu não consegui usar porque eu acho que precisa de root. Então, vou colocar ela, não acontece nada. Então eu teria que ter root para poder bloquear a tela. Eu tenho algumas outras funções também aqui, como por exemplo, mostrar os apps mais recentes. No caso esse aqui, né, esse movimento, outra função que puxaria os dois. Tem também aqui no caso outra função aqui que não dá para usar, split screen, no caso dividir a tela, eu não consigo utilizar. E outras funções também, como por exemplo essa última aqui, expand, ele vai puxar então, vou colocar de novo aqui, tocar no sensor, e ele vai puxar a tela, vai puxar a barra de notificação. Bem, é bem interessante que ele não colocou somente uma função nesse aplicativo. Eu tenho duas funções, eu tenho o Single Tap, que quando eu apenas toco no sensor, e o Fast Swipe, então quando eu faço um movimento rápido, por exemplo, assim, como vocês, deixa eu colocar melhor. Então no caso, a segunda função aqui coloquei para mostrar os apps recentes, como se estivesse tocando aqui. Eu passei o dedo rápido, então ele vai mostrar aqui os apps recentes que eu tenho aberto. Então é bem interessante esse aplicativo para quem quiser testar e tiver o sensor de pressão digital. Ele não funciona apenas no Moto G4 Plus, ele funciona também em outros celulares. O fabricante, no caso o desenvolvedor desse aplicativo, recomenda que o sensor de pressão digital esteja atrás do aparelho, porque ele funciona de certa forma mais fácil. Você tem mais uso, por exemplo, querer ver as notificações, você puxar o dedo assim é muito melhor do que você puxar de frente. Mas como muita gente reclamava, por exemplo, no Moto G4 Plus de esse botão aqui não funcionar como home, então é interessante, você não precisa, você tem duas opções de home nesse caso, nesse tipo de aparelho, ou também no Galaxy S7, né? Mas no caso fica a sua escolha. Então eu testei aqui, no caso às vezes ele não reconhece essas funções, às vezes eu clico no botão e não acontece nada. Mas claro, ele não tá, digamos assim, ele é uma versão final já, mas tá sujeito a atualizações de correção de bug. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no Home, então toquei aqui, pronto, ele vai voltar.
Então é bem interessante mesmo. Para quem quiser testar, o download vai estar na descrição. Ele não é um aplicativo oficial da Play Store, então você tem que ativar as fontes conhecidas. Mas então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, dê um like, isso ajuda muito na divulgação do canal e do conteúdo que eu trago para vocês. Deixe suas dúvidas nos comentários ou qualquer comentário que você considere importante. Até a próxima, falou!